E se eu te dissesse que uma das teorias mais malucas sobre a Ferrari no GP da Hungria pode ter sido desmentida pelo próprio irmão de Michael Schumacher? Pois é, Ralf Schumacher decidiu quebrar o silêncio e confrontar de cara uma especulação que estava incendiando os bastidores da Fórmula 1. A questão é: será que a Ferrari realmente tentou escapar de uma desclassificação através de uma manobra técnica questionável? Ou estamos diante de mais uma teoria da conspiração que ganhou vida própria? Vamos começar pelo começo. O Grande Prêmio da Hungria de 2025 prometia ser mais um capítulo na disputa acirrada entre McLaren e Ferrari. Charles Leclerc havia conquistado uma pole position surpreendente no sábado, superando a dupla da McLaren formada por Lando Norris e Oscar Piastri. O Hungaroring sempre foi uma pista complicada para ultrapassagens, então conseguir a pole position ali é quase meio caminho andado para a vitória. Tudo parecia estar se encaminhando para uma corrida épica do monegasco, que largou na frente e conseguiu manter a liderança na primeira curva. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Do nada, o carro vermelho simplesmente perdeu toda a competitividade. E não estou falando de uma queda gradual de performance, mas sim de um colapso técnico que deixou Leclerc completamente desesperado no rádio. As palavras dele foram devastadoras. Isso é incrivelmente frustrante. Perdemos toda a competitividade. Vocês precisam me escutar. Eu teria encontrado uma forma diferente de gerenciar esses problemas. Agora está impossível de pilotar? Impossível! Será um milagre se terminarmos no pódio. Esse desabafo explosivo do piloto da Ferrari gerou uma onda de especulações nos bastidores. Muitos especialistas começaram a suspeitar que a equipe italiana havia feito algo durante os pit-stops para evitar o desgaste excessivo do assoalho do carro, conhecido como plank. Para quem não sabe, o plank é uma peça fundamental que fica na parte de baixo do carro. E se ela desgastar além dos limites permitidos, a desclassificação é automática. A teoria era de que eles teriam ajustado a pressão dos pneus para elevar a altura do carro e evitar que o assoalho raspasse demais no asfalto. Parecia fazer sentido, não é mesmo? O interessante é que essa especulação ganhou força rapidamente nas redes sociais e entre os analistas. Alguns chegaram a comparar com episódios históricos onde equipes foram pegas fazendo ajustes questionáveis durante as corridas. A memória da Fórmula 1 é longa, e fãs mais antigos lembraram de casos onde equipes foram desclassificadas por irregularidades técnicas. Mas aí que entra Ralf Schumacher na história. O ex-piloto de Fórmula 1 e atual analista da Sky Sports Alemanha decidiu colocar um ponto final nessa especulação. Durante o podcast Backstage Boxengasse, ele foi categórico. Essa teoria da pressão dos pneus é completamente absurda. E os argumentos dele são bastante convincentes, especialmente vindo de alguém que passou anos pilotando na categoria. Segundo Schumacher, se a Ferrari realmente tivesse inflado os pneus para elevar o carro, os pneus reagiriam muito rapidamente ao superaquecimento. Ele explicou que seria necessário bombear tanto ar que a diferença na altura seria visível, mas os pneus superaqueceriam em apenas 3 ou 4 voltas. Além disso, ele lembrou que no início da corrida, com o tanque cheio de combustível, o carro estaria naturalmente mais baixo, ou seja, raspando ainda mais o assoalho. A lógica simplesmente não fecha. O ex-piloto também destacou outro ponto crucial. Como você mediria algo assim durante uma corrida? Os dados de telemetria são complexos, mas mudanças tão drásticas na pressão dos pneus seriam detectadas imediatamente pelos comissários técnicos da FIA. Não é como se a Ferrari pudesse fazer isso sem ninguém perceber. Então, se não foi uma jogada técnica suspeita, o que realmente aconteceu com a Ferrari na Hungria? Ralf Schumacher tem uma teoria alternativa que faz muito mais sentido. Ele acredita que o problema real da equipe italiana foi com os pneus duros,
que foram utilizados pela primeira vez naquele fim de semana com o novo pacote de melhorias do carro. A Ferrari havia implementado um novo eixo traseiro e outras modificações aerodinâmicas, e aparentemente algo saiu completamente fora do esperado. A questão dos pneus duros é particularmente interessante porque diferentes compostos reagem de maneira completamente diferente dependendo das características do carro. O que funciona perfeitamente com pneus médios ou macios pode ser um desastre absoluto com os compostos duros. E quando você adiciona modificações técnicas recentes à equação, o risco de algo dar errado aumenta exponencialmente. O ex-piloto alemão destacou que Leclerc começou a ter problemas de ritmo exatamente no momento em que trocou para os compostos duros durante a primeira parada nos boxes. Isso indica que a equipe não tinha dados suficientes sobre como o novo pacote aerodinâmico se comportaria com esse tipo de pneu. É como tentar resolver um quebra-cabeças sem ter todas as peças. A situação fica ainda mais interessante quando Schumacher menciona que a Red Bull também teve problemas similares com Max Verstappen nos pneus duros. Isso sugere que não foi apenas a Ferrari que sofreu naquele fim de semana, mas que as condições climáticas específicas da Hungria, especialmente os ventos variáveis e as mudanças de temperatura, criaram um cenário desafiador para várias equipes. O tetracampeão mundial também lutou mais do que o normal. Aqui está o ponto crucial da história. Enquanto a McLaren conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito do carro em todas as condições, a Ferrari ficou completamente perdida assim que as variáveis mudaram. Leclerc precisou brigar constantemente com o carro, forçando demais os pneus e criando um efeito dominó devastador. Uma vez que os pneus superaqueceram e perderam o grip, simplesmente não havia mais volta. Ralf Schumacher também fez questão de defender a integridade de Frédéric Vasseur, chefe da equipe Ferrari. Segundo ele, se realmente houvesse algo suspeito ou irregular acontecendo, Vasseur teria se manifestado publicamente, já que é conhecido por sua transparência e comunicação direta com a imprensa. O francês nunca foi de esconder problemas quando questionado sobre questões técnicas. O fato de a equipe ter permanecido em silêncio sobre detalhes específicos indica que simplesmente não entenderam completamente o que deu errado. Essa situação expõe uma realidade brutal da Fórmula 1 moderna. As equipes estão operando em limites técnicos tão extremos que pequenos ajustes podem ter consequências gigantescas. A Ferrari apostou em desenvolvimentos que não foram adequadamente testados em condições reais de corrida, e o resultado foi um fiasco público que custou pontos preciosos no campeonato. Em um ano onde cada ponto pode fazer a diferença no final da temporada, erros como esse custam muito caro. A verdade é que teorias conspiratórias sempre vão existir na Fórmula 1. É uma categoria onde cada décimo de segundo importa, onde milhões de dólares estão em jogo e onde a pressão por resultados é absolutamente absurda. Fãs e especialistas naturalmente procuram explicações complexas para problemas que às vezes têm soluções simples. Mas às vezes a explicação mais óbvia é a correta. A Ferrari simplesmente errou na estratégia técnica e pagou o preço na pista. O que fica claro nesta história toda é que Ralf Schumacher, com toda a sua experiência como piloto e analista respeitado, decidiu colocar os pingos nos is antes que essa teoria ganhasse ainda mais força. E convenhamos, quem melhor para falar sobre os aspectos técnicos da categoria do que alguém que já esteve dentro de um cockpit em alta velocidade, sentindo na pele como pequenas mudanças podem afetar drasticamente o comportamento de um carro? Então, depois de tudo isso, o que você acha? A explicação técnica de Ralf Schumacher faz sentido para você? Ou ainda restam dúvidas sobre o que realmente aconteceu com a Ferrari naquele domingo na Hungria? Uma coisa é certa: episódios como esse nos mostram que na Fórmula 1, a linha entre genialidade e desastre
é mais fina do que qualquer um imagina. E às vezes, por mais que queremos encontrar teorias elaboradas, a verdade é muito mais simples do que todas as especulações que criamos para explicar o inexplicável.